queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmos 46, 4 e 5. O Salmo 46 é uma escritura incrível, profética, abençoadora sobre nós, né? É realmente tão especial. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Em dias quentes, como os últimos dias que nós vivemos, pensar e refletir um pouquinho sobre rios, em dias tão desafiadores como a gente tendo algumas notícias. Vocês viram algumas notícias a respeito do que está acontecendo lá no norte do Brasil, com o Rio Madeira, o Amazonas, que situação difícil de seca, né? Quando nós olhamos também para isso, eu não sei, eu fui na minha infância, até os 9 anos de idade, eu fui criado no norte do Paraná. E a nossa diversão era ir tomar banho no riozinho. Tem alguém aqui? Aqui no Pinhais o pessoal era acostumado a ir para as cavas, né? Aqui não tem ninguém da época das cavas não, né? Tem, mas eu me lembro muito bem de quando o meu pai, pastor, normalmente tem a sua folga na segunda-feira, né? Trabalha bastante durante a semana e o final de semana, e a segunda-feira normalmente é o dia do descanso. Então, meu pai pegava o fuscão dele, o avariante dele, e colocava os filhos e nos levava para a beira de um rio lá. Meu pai nunca foi de gostar de pescar, e nem a gente tinha esse hábito, mas a gente gostava de brincar, pegar as pedrinhas no rio e outras coisas assim. Todas as vezes que a gente pensa, quando a gente constrói uma imagem sobre o rio, eu não sei se com você é assim, me passa uma paz, me passa um sentimento assim, profundo. A Bíblia, falando de rios, ela tem muitas menções a respeito disso. E a que me chamou bastante atenção hoje, refletindo sobre isso, foi exatamente essa: um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus. Então, na cidade do nosso Deus, existe um rio que flui do trono do Cordeiro. As águas que jorram do trono e enchem de alegria a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo. O que nós podemos olhar para isso? O que é que move esse rio? Qual é o movimento desse rio? É a presença de Deus. Mas quando nós olhamos talvez as primeiras menções sobre rios, está em Gênesis, quando fala a respeito dos 4 rios do paraíso. Na minha época de escola bíblica dominical, a gente tinha a obrigação de saber o nome dos 4 rios. Alguém lembra qual eram os 4 rios do paraíso? Ou os braços de rios que nasciam do Éden? Tigre, Eufrates, Geom. Obrigado, você está certinha, tem que colocar aí mesmo, e eu aqui, né? Achando que é só agora aprendeu, né? Mas se você perceber, você vai entender assim que não é por acaso, não é apenas um dado geográfico, não é apenas um dado, é algo que nós precisamos olhar, assim como as águas do rio que regavam o jardim do Éden.
que representam a vida de Deus fluindo para a sua criação, o Éden, a criação, o Criador, as criaturas, as coisas criadas e formadas. Isso fala do fluxo permanente das bênçãos de Deus no meio do seu povo. Esse mês é o mês da resposta fiel. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem algum papel enroscado na justiça, traz na igreja na quarta-feira aqui para a gente ungir, para a gente orar. Sabe, se você tem alguma situação aí, coloca diante do Senhor, porque esse é o mês da resposta fiel. Eu me lembro daquela história do rei que recebeu uma carta de ameaça da qual ele sabia que ele não tinha força e poder para resolver aquela situação. Ele pegou aquela carta e ele levou no altar diante do Senhor e disse aqui: está aqui, Senhor, não é contra mim, é contra o Senhor essas ameaças. E ele recebeu resposta do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu tenho feito isso diante do Senhor? E eu vou dizer uma coisa para você. Se alguma vez algum pastor ou algum apóstolo falar assim: eu vou colocar o seu nome diante de Deus, pode botar a barba de molho, viu, irmão? Se você entra numa demanda, numa disputa, porque eu quero dizer, e isso diz respeito também, quando você, como sacerdote de Deus na sua casa, você coloca uma demanda diante do Senhor, uma demanda justa, em que você está sendo injustiçado, em que você está sofrendo alguma situação, você pode ter certeza que no tempo adequado o Senhor vai fazer o que precisa ser feito. Então, porque Deus não se move por ameaças, e nós também não devemos temer as ameaças, mas nós devemos considerá-las, pastor Valdomiro, porque se eu não considerar, eu vou simplesmente achar que nada vai acontecer, mas quando eu considero as ameaças, eu falo: Senhor, está aqui, eu sou teu servo, é a minha família, é a sua casa. Nós precisamos entender esse propósito, mas hoje eu queria mesmo, de uma forma bem devocional, fazer você entender que esse é o mês que o Senhor quer fazer com que o fluxo das constantes bênçãos dele venham fluir e se movimentar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, exatamente como um rio de bênçãos. Porque se há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Todo-Poderoso, é exatamente isso que ele quer que os seus filhos experimentem, isso que ele quer que os seus filhos tenham na sua vida. Quando nós olhamos lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 8, nós vamos encontrar o profeta Ezequiel tendo uma visão das águas que fluem debaixo do templo, debaixo do altar. Ao contemplar a visão que Deus mostrava para Ezequiel que de debaixo do altar, do templo, fluíam águas que corriam para as regiões orientais, e essas águas elas saíam do altar em Jerusalém, elas iam descendo até chegar no Mar Morto, que não é uma distância muito pequena. É interessante a gente falar sobre o Mar Morto. Eu tive a graça, o prazer, o privilégio de estar algumas vezes lá. Acho que a pastora Tati também esteve. É uma das experiências mais incríveis que a gente pode ter na vida. O Mar Morto, ele existe até os dias de hoje, e quanto mais o tempo passa, ele mais denso ele fica. Ele recebe esse nome de Mar Morto, porque as suas águas são salgadas a um nível tão grande, tão alto, e as águas chegam à temperatura de 50 graus. Quando a gente chega na região do Mar Morto, assim, você parece que você está dentro de um forno, literalmente. Até mesmo a respiração parece que fica difícil. Mas as águas do Mar Morto, você toca nelas assim, são como um óleo. Inclusive tem placas chegando você não pode entrar lá em qualquer lugar, você tem que entrar em lugar específico. Diz assim: você tem que tirar os anéis, você tem que tirar os relógios, você tem que tirar
eu não tenho brinco. Tem que tirar os brincos, ou seja, qualquer coisa, se você entrar lá, assim, mas o meu relógio, ele é um de primeira qualidade e tal, vai ficar preto. Oxida de uma forma tão forte. Mas por que eu estou falando sobre isso? Inclusive, trazendo algumas informações aí para vocês, que as águas possuem aí 26% de sal. Você imagina você pegar 1 litro de água e você colocar sal até que aquela água, 26% daquela água, ela seja de sal. Mas pense você em algo que está ali há tanto tempo. Só para vocês terem uma noção, as águas de um oceano, né, a água do mar é salgada, sim ou não? É horrível quando você... Mas as águas dos oceanos, eles têm em média 4% de sal. As águas do Mar Morto têm 26%. Então, por isso não há vida naquele lugar. Os peixes, eles morrem instantaneamente. Os vegetais não resistem. Às suas margens não há vegetais, ou seja, não há vida lá naquele lugar. E uma das razões pelas quais o Mar Morto tem essa condição é exatamente a razão pela qual o Mar Morto ele só recebe, ele não dá. Toda a água que vem de algum lugar para ele que vem, ela chega e fica, e ou ela evapora ou ela fica ali. Do Mar Morto não sai para lugar nenhum, ele não devolve. Isso diz muito a respeito da nossa vida. Tem gente que só recebe e não dá. Por essa razão, ele não tem vida. A vida de Deus é a vida que flui. A vida de Deus é a vida como um rio. A vida de Deus é como um rio que sai do altar e vai alcançando e abençoando. Que a visão de Ezequiel é essa visão do rio que sai do altar e aonde ele vai passar, como diz aquela canção da Ana Paula, Diante do Trono, onde esse rio passar, tudo vai transformar. É exatamente sobre isso que eu estou querendo ministrar e profetizar sobre a sua vida hoje. Que você seja afetado pelo rio de Deus na sua vida e no seu coração. Que as pessoas, ao chegar em você, não seja como o Mar Morto, que quando se coloca um peixe lá, ele morre imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Também é proibido mergulhar, que se você deixar a água do Mar Morto entrar no seu olho, pelo menos por vários minutos, você vai ficar cego. É terrível. Se você chega lá e se você, inclusive tem algumas propriedades curativas, mas se você chega com cortes ou com alguma coisa assim, você vai ter problema. E você... até mesmo que tentar mergulhar, não mergulha, porque você boia naturalmente devido à densidade da água. Mas o que eu quero hoje aqui é focar, e a questão do Mar Morto é só um paralelo para a gente entender o que é que Deus tem para nós. No relato bíblico de Ezequiel, diz que os rios que fluem, as águas que fluem do rio, um rio caudaloso de águas purificadoras, que transforma a morte em vida, que traz o poder de Deus miraculosamente dissipando toda a doença, a enfermidade, as maldições, tudo aquilo que está estabelecido, transformando áreas pantanosas, áreas podres, áreas improdutivas em áreas produtivas. É por isso que nós precisamos clamar pelo rio de Deus sobre nós, dizer assim: Senhor, faz esse rio fluir sobre a minha vida. Eu quero ser um crente produtivo, eu quero ser um profissional, um cidadão produtivo, eu quero fazer a diferença na minha geração. Não existe nenhuma diferença entre o rio aqui mencionado a respeito desse rio, com o rio da vida, com o rio do trono do Cordeiro, que inclusive lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, você vai ver exatamente falando sobre essa vida de Deus em nós que flui como um rio. Então, irmãos, quando nós olhamos para uma passagem muito importante de Jesus
Em João capítulo 7, 38, Jesus se levanta e ele exclama: se alguém tem sede, me ajuda aí. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É a vida de Deus. Você consegue entender porque uma das representações do Espírito Santo é água? Você consegue entender exatamente agora Jesus dizendo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu quero perguntar para você, o que tem fluído do seu interior? São murmurações? São reclamações, ou são questionamentos, ou são apenas coisas que não têm sentido, nem têm valor para dar vida à vida das pessoas? O que flui do nosso interior? Quando Jesus estava falando a respeito disso aqui, ele estava dizendo assim: meu filho, o rio que está em mim fluirá do seu ventre e vai fluir do seu interior. Ou seja, a mesma graça, a mesma unção, os mesmos milagres que fluíam a partir de Jesus precisam e vão fluir a partir de nós. Então hoje eu quero dizer para você: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e esse rio as correntes alegram a cidade de Deus é o rio que flui de dentro de você para abençoar as pessoas, para abençoar as famílias, para abençoar as nações, para trazer a transformação. É importante a gente entender isso e buscar isso na nossa vida. Ainda a profecia de Abacuque, que descreve dizendo que a glória do Senhor vai encher toda a terra, pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmão, mas deixa eu falar uma coisa: a glória do Senhor é eu e você salvo. Você é a glória do Senhor. Eu sou a glória do Senhor. Quando acontece, como foi mencionado aqui nos testemunhos desses casais que têm vindo, que têm ido e têm sido transformados pela palavra, pela ministração, porque tudo nós recebemos lá era embasamento na palavra. Então essa transformação, quando o mundo olha para vocês e vê a diferença, a mudança, essa é a glória do Senhor enchendo a terra. É o meu testemunho de vida, o meu testemunho de transformação. É isso que enche a terra da glória do Senhor. Porque, irmãos, talvez a gente fale: a glória do Senhor são os trovões, é o sol nascer todo dia e tudo mais. Isso aí já faz, os céus manifestam sim a glória do Senhor. Mas eu quero dizer para você, essa glória que as águas que enchem, essas águas, como as águas que cobrem o mar, são multidões de vidas sendo salvas e transformadas pelo Senhor. O Gênesis, a Isabelle, o Elian Júnior, a Gi estiveram há 2-3 semanas atrás numa conferência global de jovens ali na cidade do Porto, em Portugal. Então, quando vocês olhavam para aquela multidão de jovens, e outros nem tão jovens assim, mas celebrando a Deus, testemunhando e mostrando o que Deus está fazendo no mundo, eu digo assim, com certeza é aí que a gente fala assim: a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, está cobrindo toda a terra. Porque o Senhor tem colocado pessoas no meio das guerras lá para acudir as famílias, os órfãos, os necessitados. O Senhor tem colocado pessoas lá no mundo muçulmano, missionários, homens e mulheres de Deus, jovens, gente que não tem dado valor à sua própria vida, não tem a sua vida como preciosa. No entanto, como diz o apóstolo, no entanto que eu possa cumprir a minha missão, o meu chamado. Então, queridos, eu queria chamar você hoje para refletir sobre isso e dizer assim: eu quero que esse fluir do rio de Deus seja sobre a minha vida, de maneira que eu possa levar as pessoas a conhecerem a glória de Deus através da minha transformação.
o Jorge, a Josi estavam compartilhando hoje a respeito de um casal que, eu acho que ele não veio hoje, mas que está frequentando a célula, frequentando a igreja, foi ao encontro de casais, e que estão conhecendo Jesus, já conheceram Jesus, e agora eles namorando com Jesus, e agora noivaram com Jesus, e vai passar pelas águas do batismo para estabelecer o casamento. E o que é bonito disso tudo é que, sem eles dizerem nada, pelo menos eles ouvem assim: como que é, Josi? Tem algo diferente na sua vida. O que está acontecendo? O que está acontecendo na sua vida? É isso que Deus quer fazer através de nós. É isso que Deus quer fazer lá com o Elton, a sua esposa, lá no trabalho, que as pessoas vejam que há algo diferente. Porque quando nós estamos falando de algo diferente, irmãos, Deus não vai só deixar você aleluiado, tá? Não vai ser só assim: eu vou chegar lá e todo mundo vê que eu sou fé. Não, começa a ver que o relacionamento do seu relacionamento conjugal está curado, você trata bem a esposa. O seu relacionamento familiar está restaurado, você está tratando bem os filhos, cuidando dos filhos. Eles vão perceber a provisão, a prosperidade de Deus, as coisas acontecendo na sua vida. Quem tinha dificuldade para pagar as contas em ordem, e de repente começam a perceber que há uma frutificação, uma beleza de Deus manifestando através da sua vida. Então, irmãos, esse é um tempo da gente pegar essas palavras de Deus e dizer assim: que o rio de Deus passe na minha vida, no meu interior, que o rio de Deus passe na minha casa e na minha família, que o rio de Deus passe nos meus negócios, nas minhas finanças, que o rio de Deus possa trazer essa cura que eu preciso, e que isso seja o testemunho que vai manifestar a glória de Deus diante das vidas e das pessoas. Quando nós olhamos o propósito de Ezequiel, diz assim: o profeta Ezequiel, ele declara em sua visão que, de uma forma sobrenatural, o volume das águas iam aumentando, e já não se podia atravessar. Já era um rio que não podia se atravessar. O que a gente precisa entender assim, irmãos, que é glória sobre glória. É milagre sobre milagre. Não, talvez você fale assim: eu estou feliz com o que Deus já fez na minha vida. Então eu quero dizer para você: esteja feliz, mas não satisfeito. Esteja grato, mas não satisfeito. Esteja aberto para o novo de Deus. Esteja aberto para o grande que Deus quer fazer na sua vida. Esteja aberto para as movimentações que Deus vai fazer na sua vida e na sua história. Entenda, Deus vai levantar pessoas nesta igreja, porque Ele tem promessas para ir às nações. Não é só para ir a um congresso e voltar, não. É para ir cumprir o chamado que Deus tem estabelecido. Deus está movendo famílias, mas nós precisamos entrar nesse rio, nós precisamos deixar que essa água suba até o tornozelo, até o joelho, até os lombos, e de repente, quando a gente não consegue mais ter controle e domínio, é porque o Espírito Santo tomou o controle total da nossa vida e da nossa história, e aí nós vamos ser levados aonde realmente o Senhor quiser, porque a palavra do Senhor fala a respeito do Espírito Santo, que o vento sopra, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito, e aquele que é nascido do Espírito, ele é nascido da água. Aquele que é nascido do Espírito, ele tem esse extraordinário mover de Deus na sua vida, no seu coração. Quando João teve a sua visão lá em Apocalipse 21, do 10 a 11, e depois o 22, versículo 1, diz assim: e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E então me mostrou o rio da água da vida. Irmão, você acha que tem importância para nós aprender sobre os rios de Deus? Você acha que tem importância para nós? Por que Deus ia levar João para uma revelação espiritual, para uma experiência sobrenatural, de uma experiência que nós não tivemos ainda? Por que Deus ia levar? O que o Senhor mostrou? Então Ele me mostrou
o rio da água da vida que sai do trono do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro. Esse rio desce do céu, da parte de Deus, da santa cidade, a nova Jerusalém, que tem a glória de Deus, a habitação do Senhor, o lugar onde nós estaremos com Ele. O poder está sobre a igreja para fluir sobre a terra, porque esse rio, ele não é um rio parado, ele está liberando sobre nós. Hoje eu queria dizer para você, beba da água da vida, deixa o rio fluir através de você essa semana, deixa o rio fluir através de você, para você evangelizar pessoas, para você falar do amor de Deus para pessoas, para você testemunhar do que Deus tem o que Deus tem feito na sua vida, para que você possa estabelecer essa perspectiva de que o mover sobrenatural de Deus vem para mudar a história das pessoas. Deixa o rio fluir através de você, através de amor. Às vezes você não precisa falar nada, precisa só amar, precisa só abraçar, precisa só se importar, precisa só perceber. Sabe, essa semana eu quero desafiar você a todas as pessoas que você encontrar, olhar na face delas, no rosto dela, e fazer a leitura de como está a alma dela, porque talvez ela vai precisar simplesmente de um abraço, simplesmente de uma oração, simplesmente de que você diga: eu me importo com você, eu me importo com a sua necessidade. Esse mundo egoísta, cheio de pessoas que não se importam com ninguém. Por isso, o poder está sobre a igreja, que tem um fluir, para fluir sobre toda a terra, porque o Espírito de Deus está em nós. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Tem alguém que crê no poder de Deus aqui? Então faz isso. Faz isso. Bruno, você tem compartilhado e trazido pessoas à igreja. Sabe, você já fazia isso antes ou depois que você conheceu Jesus? É o poder de Deus que está fluindo através da sua vida. Deixa o rio de Deus fluir através de você. Deixa o rio de Deus fluir. Não fique pensando: mas e se eu convidar e a pessoa não vier? E se eu orar e o milagre não acontecer? E se eu disser para a pessoa que eu me importo com ela e ela... Porque eu vou dizer para vocês, irmãos, que com curitibano você tem que estar preparado para qualquer coisa. Curitibano, às vezes você dá um bom dia, ele... é perigoso falar para você assim: não falei nada com você, não te conheço. Por quê? Porque bom dia? O que isso tem a ver com a minha vida? Às vezes você vai falar para um curitibano assim: eu me importo com você. E ele vai te dizer alguma coisa, mas você tem que falar assim: não importa, eu continuo me importando, eu amo você, Jesus ama você. É importante a gente entender, ainda para a gente ir para a conclusão dessa palavra, mais um pouquinho para frente. Ezequiel diz assim, que existia uma fonte que jorrava debaixo do altar do templo. E o Novo Testamento, ele diz o seguinte: quem que é o templo? Quem que é o templo? Então essa fonte jorra da onde? Jorra desse altar, desse templo, do templo, do santuário. Nós somos o santuário de Deus. O apóstolo Paulo diz lá, ele diz assim: nós somos edifícios de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. Então, o rio de Deus está fluindo do nosso interior, e a água que sai de nós, aonde esse rio que sai de nós passar, tudo viverá. Por onde quer que passe esse rio, tudo viverá. Ezequiel 47, 9 está dizendo. Então, nós somos carregadores da presença de Deus. Nós somos carregadores dos milagres de Deus. Nós somos aqueles que o Senhor tem chamado para trazer refrigério sobre a vida das pessoas. Jerusalém, o Monte Sião, é a cidade de Deus, é a habitação terrena, e o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, quem é que há semelhante a ti, ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas e que se inclina para ver o que está se passando no céu e na terra. Salmo 113, 1 a 6.
o Senhor se preocupa com detalhes que a gente nem imagina. Ele se preocupa conosco, mesmo sem a gente merecer. E é por isso que o salmista ainda declara: grande é o Senhor, muito indigno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. O monte Sião, a cidade do grande rei, Deus estabeleceu para sempre. Aproveitando, irmãos, vamos orar pela paz de Jerusalém. Vamos orar pela paz do Oriente Médio. Vamos orar pela intervenção divina, porque cada dia que passa as notícias são mais terríveis. Vocês têm acompanhado as notícias do Oriente Médio? Vocês têm acompanhado e talvez, aparentemente, não vai influenciar, está tão longe. Deixa eu dizer para você, deixa a primeira bomba cair em algum depósito de petróleo lá do Irã, ou de qualquer um desses lugares, para você ver quanto que você vai pagar de combustível na bomba aqui. Então nós precisamos entender que não só por esse interesse, com segundas intenções, mas a Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E nós temos uma declaração profética aqui dizendo: por amor de ti, eu não me calarei, ó Sião. Sião é Jerusalém, Sião é onde está a cidade do Deus eterno. Então nós precisamos declarar realmente isso. João, ele declara na visão ainda de Apocalipse 22:2, que no meio da sua praça está a árvore da vida, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, a cura das nações. Então, o Senhor virá com o seu poder, sarando a terra ferida, curando o seu povo, e nós estamos ligados a Ele. Nós somos os instrumentos de Deus para trazer essa cura. Nós estamos ligados na verdadeira videira. Vamos celebrar o Senhor Jesus. E, para concluir, eu queria contar uma história para vocês. Uma história que envolve um rio, que envolve um libertador e que envolve as promessas abençoadoras de Deus. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 3, diz assim: ela colocou dentro o seu filho e soltou o cesto entre juncos à beira do rio. De quem nós estamos falando? Moisés. Veja, o libertador, quem tirou o povo de Israel do Egito, veio por aonde? Pelo rio. Sabe? Para a gente parecia só uma contingência, né? Mas veja, Deus tem tudo profeticamente para dizer: o libertador, a libertação vem pelas águas. Vem pelas águas. E essa mãe, essa mulher, isso aqui diz respeito a você, mãe, mulher. Não existe um libertador que não tenha tido uma mulher, como o pastor ensinou para nós lá, que as mulheres são colunas, os maridos são as paredes e o teto. Não existe um filho que se torna um libertador sem ter tido por trás uma intercessora, uma profeta, uma mulher que ouve a Deus. E essa mulher, depois de fazer toda a história de Moisés, nós sabemos que o faraó tinha dito que todas as crianças do sexo masculino que nascessem dos hebreus deveriam ser assassinados ao nascer. Mas quando nasce Moisés, debaixo de uma promessa, a mãe de Moisés simplesmente o protege, o guarda, a família toda trabalha por aquele propósito. E quando chega o tempo determinado de começar o cumprimento do propósito, é feito um cesto de junco, um bebê é colocado dentro desse cesto e ele é enviado pelas águas. O milagre da libertação do povo de Israel do Egito começa exatamente nesse momento. E como nós sabemos, Moisés acabou, mais abaixo estavam lá as princesas banhando-se, e elas ouviram um barulho, o choro de uma criança, recolheram aquela criança, levaram para o palácio, e o resto da história nós sabemos. Moisés cresceu no palácio, recebeu treinamento militar, treinamento especial, e agora, fazendo parte da família de Faraó,
Ele passa 40 anos sendo preparado para cumprir uma das maiores missões de todo o tempo, que foi o Êxodo. Foi a libertação do povo de Israel. A missão de convencer um povo a sair de um lugar e ir na direção da terra prometida. Por isso, queridos, nós temos aqui, eu quero aplicar e profetizar sobre a sua vida, e eu quero para orar com você. Nós temos aqui uma lição tremenda. O rio levou-o de um lugar de desesperança e desespero para um lugar onde tudo se tornou possível. O rio de Deus vai tirar você do lugar de desespero e desesperança e levar para um lugar de possibilidades, para trazer a resposta fiel de Deus sobre a sua vida. Então, é isso que nós precisamos olhar para nós. Deus pode fazer isso em você. Deus fez com Moisés, Deus fez com a família, Deus fez com o povo, com a nação, os hebreus que precisavam ser libertos daquele propósito, daquela situação. Então, receba essa palavra sobre a sua vida. O rio da sua graça, o rio da graça de Deus pode apagar os seus pecados e revestir você da justiça de Cristo e levar você a um novo relacionamento com Deus. Tem esse ponto aí, você pode colocar para mim? O rio da sua graça pode apagar os seus pecados e revestir você da justiça de Cristo e levar você a um novo relacionamento com Deus. A segunda palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. O rio do seu poder pode levar você do lugar de derrota ao lugar de vitória. Quantos estão precisando de uma vitória nessa semana? Eu acho que a gente podia receber as duas últimas palavras de pé. Queria que você se colocasse em pé. E eu quero declarar que o rio da sua sabedoria pode levar você do lugar de erros e confusão para um lugar de visão e de sucesso. O rio da sua provisão pode levar você do lugar de falta para o lugar de abundância. Eu pergunto para você, o que é que você vai fazer? Eu vou mergulhar nos teus rios. Eu vou deixar o rio de Deus me levar aonde quer que o Senhor me leve, porque eu quero de fato que a graça de Deus que apaga os meus pecados me revista da justiça de Cristo e me leve a esse relacionamento de intimidade com Deus. Eu quero que o rio do seu poder me leve do lugar da derrota para o lugar da vitória. É isso que Deus tem para a minha vida. Eu quero que o rio da sua sabedoria me leve do lugar de todos os erros, de toda a confusão que a minha vida foi até aqui, para um lugar de uma visão clara do sucesso que Deus tem para a minha vida, para o meu coração. Eu quero que o rio da sua provisão me leve a um lugar que não falte mais nada, mas que tenha abundância sobre a minha vida. É isso que eu quero declarar sobre você. Se tem alguém aqui que quer que o rio de Deus esteja passando sobre a sua vida, se tem alguém aqui que precisa que o rio de Deus flua sobre a sua vida, toma essa palavra sobre você. Talvez você vai ter que se desconectar de pessoas, talvez você vai ter que sair de algum lugar onde você está ali estático, porque o rio ele leva, a correnteza leva, ela vai levar você para outros lugares. Então esteja preparado para o novo de Deus, esteja preparado para as surpresas que Deus tem para você, esteja preparado para as oportunidades que Deus vai abrir diante de você. Este mês é um mês de oportunidades. Este é um mês de resposta de Deus sobre a sua vida. Coisas que você tem orado há anos, coisas que você nem lembra, que orou e pediu para Deus. Eu quero declarar e profetizar que este mês você vai receber a resposta de Deus sobre a sua vida. Talvez você não esteja nem preparado, talvez vai bagunçar a sua vida, mas deixa eu dizer para você, tem momentos que tem que bagunçar tudo para a gente, então remover tudo que não serve e lançar para fora do nosso lugar. Você crê nisso? Você crê que o rio de Deus começou já a fluir, e ele está fluindo nesse lugar, e ele está passando sobre a sua vida, sobre o seu coração? Então conecte ao propósito que Deus tem para a sua vida. A mãe de Moisés
era apenas uma escrava. A mãe de Moisés era apenas uma mulher lá, mas ela tinha a conexão, a sabedoria de Deus para fazer a diferença e para colocar e lançar os seus filhos sobre as águas. Você está pronto para isso? De colocar o seu filho num cestinho e dizer: Deus, o destino dos meus filhos está diante do Senhor. Você está pronto para abrir mão de algumas coisas? Talvez, algumas vezes nós achamos que nós somos suficientes, que só nós somos capazes de cuidar da nossa família, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar do nosso futuro, e às vezes a gente quer manter o controle. Mas hoje eu quero dizer para você, aquele que se move segundo o Espírito de Deus, rios de água viva fluem no seu interior, ele flui, ele se move, e o Espírito Santo de Deus vai movendo sobre a sua vida. Deus vai mexer algumas coisas na sua vida e na sua história nesse tempo. Deus vai mexer algumas coisas nessa igreja aqui, vai mexer pessoas de lugar. Talvez você não tenha ideia do que é que Deus vai fazer, mas Deus vai mexer você do seu ministério, mexer você de algumas coisas. Olha, se você chegar amanhã, segunda-feira, lá no seu ambiente de trabalho e tiver uma confusão, eu quero dizer para você, entenda que é o Espírito de Deus que está lá movendo algumas coisas. Sabe, se algumas coisas complicarem lá dentro da sua casa, saiba que o Senhor está mexendo as coisas. Comece a orar e declarar: Senhor, eu que orei e eu disse que eu queria que os teus rios passassem por aqui, e os teus rios fizessem o que precisavam ser feito, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Eu sinto que é um ambiente de milagres aqui nesse lugar. É importante você solidificar a sua fé, é importante você se colocar em Deus, é importante você pedir a sabedoria de Deus para que você possa ter essa visão de Deus sobre a sua vida, para que você possa gerenciar todas as coisas que vão acontecer diante de você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque eu posso perceber, Senhor, que há coisas mexendo. Ó Deus, que faça isso no físico, Senhor, no físico. Que pessoas aqui hoje começam a sentir um fluir, um movimento do rio do Senhor dentro do seu interior, fluindo na sua vida. Deus, que seja descontrolado. Ó Deus, que não haja controle humano, que haja apenas uma manifestação sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faça mergulhar nesse rio de vida, de paz, de abundância, em que a glória do Senhor é manifesta, a presença do Senhor é manifesta. Cura esta família agora, cura este coração agora. Tira, ó Deus querido, essa mania de controle, ó Deus, essa mania de não entregar e não confiar no Senhor. Hoje, Senhor, nós queremos pegar filhos que temos e Senhor, às vezes são projetos, são ideias, são sonhos que temos e queremos colocar dentro de um cesto, queremos colocar no rio de Deus agora esses sonhos, esses projetos. Ó Deus, as promessas do Senhor queremos lançar diante do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor destino sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, trabalhe agora em cada coração e que essa palavra continue repercutindo, e circunstâncias que acontecerem, ó Deus querido, no trabalho, na família, nos ambientes, Pai, que o Senhor dê graça e sabedoria para que cada um possa entender que é o movimento de Deus, que é o movimento do Senhor, que é o trabalhar e o manifestar da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra sobre a sua vida?